Meu filho me ligou e disse com a maior frieza do mundo: trocamos as fechaduras. Você não mora mais aqui. Eu respirei fundo, segurei o choro e respondi: é muita coragem sua, meu filho. Muita coragem, depois de tudo que eu fiz. Mas o que ele não esperava era que 2 dias depois ele ia receber uma carta que viria como um soco no peito. E o que aconteceu depois disso foi ainda mais forte. Antes de começarmos essa história, me conta nos comentários de qual cidade você está me assistindo. E no final, me diga se você achou justo o que aconteceu. Então vamos lá. Meu nome é Arlindo, mas pode me chamar só de vô. Tenho 78 anos. Já vi muita coisa nessa vida, já carreguei tijolo nas costas, já levei bronca de patrão, já andei com a marmita debaixo do braço e a dignidade no coração. Comecei a trabalhar com 13 anos, fui ajudante de pedreiro, servente, mestre de obra, levantei prédio, virei concreto, abri vala, fiz muro, nunca pedi favor, nunca me escondi de trabalho. Criei 3 filhos com a mesma firmeza que assentei cada tijolo. Nunca faltou comida no prato deles. E se um dia faltou carne, teve arroz e carinho. E o que mais teve foi presença, porque eu sempre estive lá, em cada febre, em cada tropeço, em cada boletim ruim, em cada medo deles. A mulher da minha vida se chamava Cida. E eu não digo isso por dizer não. A Cida foi mais que companheira, foi âncora, foi riso, foi oração nas horas difíceis. A gente se conheceu num baile no salão da igreja. Ela usava um vestido azul que rodava no vento e um sorriso que derrubava qualquer teimosia minha. Casamos com pouca coisa, mas com muito amor. Vivemos quase 50 anos juntos e foi ela quem segurou a barra quando o salário não dava. Ela quem acordava de madrugada para cuidar das crianças e ainda fazia bolo no domingo. Ela que costurava nossas roupas e fazia questão de cortar o cabelo dos meninos com aquela tesoura cega. Quando a leucemia apareceu, ninguém entendeu direito. A Cida sempre foi forte, nunca ficou de cama, mas a doença não escolhe hora. Quando viu, ela já estava fraca demais. E mesmo assim, não parou de sorrir. Ela me dizia: se eu for primeiro, você cuida de tudo, né, lindo? Eu cuidaria se tivesse conseguido cuidar da minha alma depois da partida dela. Depois que ela partiu, eu fiquei sozinho na nossa casa. Era uma casa pequena, mas cheia de lembranças. Construí ela com minhas próprias mãos. Cada canto ali tinha uma história. A parede da cozinha ainda tinha a marca do risquinho onde a gente media a altura dos meninos. A varanda ainda tinha a cadeira de balanço dela. O pé de limão lá nos fundos dava fruto todo ano, como se a Cida ainda estivesse cuidando. Mas os filhos começaram a se preocupar. Pai, o senhor está sozinho, não está seguro. Vende essa casa. Vem morar com a gente. O Marcelo, meu filho mais velho, veio com esse papo de cuidado. Eu relutei, mas acabei aceitando. Vendi a casa. Entreguei o dinheiro para ele, disse que podia usar como quisesse, que era para ajudar. E fui morar com ele e a família. No começo, parecia que ia dar certo. Café feito de manhã, um bom dia apressado, uma conversa aqui e ali. Mas, com o tempo, eu comecei a sumir. A mesa ficou pequena para mim. A televisão passou a ser controlada por olhares. A neta já não vinha mais brincar comigo. Não entra no quarto do vovô. Tá bagunçado. Um dia, esqueci o copo na sala e ouvi cochicho. Outro, deixei a luz acesa e levei bronca. Comecei a sentir que meu lugar ali era provisório. A casa era deles e eu era só um estorvo. E aí veio o dia que mudou tudo. Eu estava sentado num banco da praça, esperando o neto sair da escola. Quando o telefone tocou, era o Marcelo. A voz dele estava firme demais, fria demais. Pai, a gente decidiu, trocamos as fechaduras. O senhor não mora mais aqui. E continuou. A casa está no meu nome. O dinheiro que o senhor deu serviu para pagar o apartamento. A decisão foi em família. Eu não gritei, não chorei, só respirei fundo e falei com a calma que a vida me ensinou. É muita coragem sua, meu filho. Muita coragem. E desliguei. Aquele foi o dia em que eu descobri que às vezes o abandono não vem de estranhos. Vem de quem a gente mais amou.
Naquela noite, dormi sentado na rodoviária. Um cobertor fino, o chão frio, a mochila com uma troca de roupa e a foto da Cida no bolso de dentro da camisa. Chorei calado, não pela rejeição, mas pela certeza de que tudo que construí não tinha significado para eles. Só que o Marcelo se esqueceu de uma coisa. O velho aqui pode não ter onde cair morto, mas ainda tem dignidade. Antes de assinar qualquer papel, eu procurei o Dr. Djalma, um amigo advogado. Pedi para ele fazer um documento, uma doação condicional. Se um dia houvesse abandono, se quebrassem um acordo moral de me acolher, eu podia reverter tudo judicialmente. 2 dias depois da ligação, meu filho recebeu uma carta oficial, com carimbo, assinatura reconhecida. Era uma intimação. A cláusula de reversão estava ativada. Ou ele me devolvia tudo, ou íamos resolver no fórum. Só que aquilo foi só o começo, porque mais do que papel, o que caiu sobre ele foi um peso que ele nunca tinha carregado. O peso da consciência. A mulher dele ficou contra. A sogra veio tirar satisfação. E até o próprio filho dele, menos meu neto, perguntou: pai, por que Uvo não mora mais com a gente? Foi ali que o Marcelo começou a entender que respeito não se exige com força. Se constrói com memória, com gratidão, com vergonha na cara. O que aconteceu depois, bom, é outra história. Mas eu te digo uma coisa, tem dor que a gente não esquece, mas também tem força que a gente só descobre quando é empurrado para o fundo do poço. E ali no escuro, eu me agarrei na última coisa que me restava, a minha própria história. Porque podem te tirar tudo, mas se você não se entregar, ninguém te tira o que você é. Agora me diz, essa história está mexendo com você de alguma forma? Se fosse você, no meu lugar, o que teria feito? E fala para mim, de que cidade você está me ouvindo? Sabe, quando a gente envelhece, a gente aprende a escutar os silêncios. Eles gritam. Tem silêncio que pesa mais que uma palavra dura. O silêncio do quarto vazio. O silêncio de um prato não servido. O silêncio do telefone que não toca mais. E aquele silêncio que o Marcelo me deu depois de receber a carta do advogado foi barulhento demais. Era o tipo de silêncio que vem de quem foi pego desprevenido. Ele não respondeu no primeiro dia, nem no segundo, no terceiro. Ligou, não para pedir desculpa, não para dizer que se arrependeu, ligou para tentar negociar. Pai, a gente não precisa envolver advogado, isso vai dar problema, não é bom para ninguém. Eu ouvi, deixei ele falar e depois falei baixo, mas firme. Marcelo, eu não queria confusão, queria só respeito. Ele ficou mudo por uns segundos. Depois disse que ia pensar, que ia conversar com a mulher, mas o que ele não sabia é que a carta que ele recebeu não foi só um aviso, foi um espelho. Porque pela primeira vez ele teve que encarar o que fez. E pior, teve que explicar para os outros. A sogra ficou indignada, disse que expulsar o sogro de casa era coisa de gente sem coração. A esposa dele, a Patrícia, também ficou balançada. Ela nunca me tratou mal, mas também nunca me defendeu. Era daquelas que concordava calada. Mas depois daquela carta, ela começou a questionar. Você fez certo com seu pai? Ela perguntou. E ali começou a ruir o muro de orgulho que o Marcelo construiu. Ne quanto? Isso eu fui ficando num abrigo provisório, um lugar simples, com outros senhores como eu, cada um com sua história, sua saudade, suas cicatrizes. A maioria ali também tinha família, mas era como se não tivesse. Um tinha sido largado no hospital, outro, esquecido num asilo. Tinha um que repetia todo dia que o filho ia buscar ele no sábado, mas o sábado nunca chegava. Dói ver isso. Dói mais ainda quando a gente percebe que não é o único, que o abandono de idoso virou costume, que amor virou coisa com prazo de validade. Mas também ali, naquele lugar onde ninguém quer estar, encontrei um pouco de paz. Gente que entende o que é ser descartado depois de uma vida inteira de entrega. Teve uma noite que eu fiquei olhando o teto,
lembrando da primeira vez que peguei o Marcelo no colo. Ele era tão pequeno, tinha os olhos da mãe. Lembro da primeira bicicleta, da vez que caiu e ralou o joelho e eu saí correndo feito louco com ele no colo, chorando junto. Lembro do primeiro emprego dele, da formatura, de quando ele virou pai. Eu estava em todas, sempre. E agora, ele tinha me virado as costas. Mas naquele silêncio da noite, eu percebi uma coisa. Eu não estava com raiva. Eu só estava triste. Eu não queria o dinheiro de volta. Não queria brigar na justiça. Não era a justiça que eu queria. Era um pedido de desculpa, era um abra. Era ele dizendo, pai, eu errei. Uns dias depois, ele apareceu. Foi até o abrigo. Entrou com a cabeça baixa. A Patrícia veio junto. E o neto, ele me olhou como quem olha para um estranho. Não sabia por onde começar. A Patrícia que falou primeiro, seu Arlindo, a gente veio aqui porque isso tudo não tá certo. E aí o Marcelo tentou. Pai, eu errei. Eu me deixei levar pela rotina, pela pressão. Eu me perdi. Foi a primeira vez que ele me chamou de pai desde a ligação cruel. E ele chorou. Não um choro escandaloso, mas aquele choro que vem rasgando o peito. E eu chorei junto, porque naquele momento eu não era um homem com processo na mão. Eu era um pai que ainda amava o filho. E a dor ali virou abraço. A gente conversou por mais de 1 hora. Ele pediu para eu voltar. Disse que queria fazer certo dessa vez. Mas eu disse que não. Não por rancor, mas porque eu precisava de tempo. Eu precisava me reencontrar. Eu disse que perdoava, mas que perdoar não é esquecer. É aceitar que doeu, mas seguir. E ele entendeu. A gente se abraçou. O neto me deu um beijo no rosto e disse, vô, volta logo. E ali eu senti que alguma coisa tinha mudado. No mundo. Mas dentro da gente, depois desse dia, o Marcelo começou a me visitar toda semana. Trouxe a comida, me levava para passear. Começou a ouvir mais e falar menos. Me olhava com olhos de filho, não de juiz. E um dia ele disse, pai, posso trazer o advogado da gente? Quero desfazer aquele documento. Quero que tudo volte para o seu nome. E eu respondi, não precisa. Eu já tenho o que importa. Você de volta. Eu não sei o que vai ser daqui para frente. Só sei que o que começou como abandono virou um reencontro. E não foi milagre, não. Foi escolha. Escolha de olhar para o passado com humildade, de admitir o erro e de dar valor antes de perder de vez. Porque família é isso. É dor, é erro, é reconciliação. Mas principalmente é memória. Depois daquela conversa lá no abrigo, alguma coisa dentro de mim mudou. Não foi mágica, não foi alívio imediato. Foi como se um peso tivesse se movido. Só um pouco. O suficiente para eu respirar de novo. O Marcelo tinha me procurado sim. Tinha pedido desculpa. Mas mais do que isso, ele tinha se emocionado. Tinha me olhado com olhos de filho. E aquilo não tem preço, não tem documento, não tem justiça que supere. Só que a ferida, mesmo depois de limpa, ainda dói quando alguém toca. Nos dias seguintes, eu continuei no abrigo. Ali eu tinha feito uma rotina, uma espécie de proteção. Acordava cedo, eu tomava meu café com pão seco e manteiga e sentava no jardim. Tinha um pé de acerola ali que me lembrava da casa antiga. E todo fim de tarde eu sentava debaixo dele e fechava os olhos. Não era sono, era pensamento. Pensava na Cida, nos netos, nos tempos bons. E pensava também em como tudo pode mudar de uma hora para outra. A vida não pergunta se você está pronto. Ela só acontece. O Marcelo começou a vir com frequência. Às vezes sozinho, às vezes com o neto. Outras vezes trazia uma torta que a Patrícia tinha feito, ou um pedaço de carne assada do almoço de domingo. E o aceitava não porque precisava, mas porque estava começando a acreditar que eles queriam estar ali. E não por culpa, mas por vontade. Ele perguntava muito, queria saber do meu passado, das histórias da obra da minha juventude com a Cida.
Era como se ele estivesse conhecendo um pai que sempre esteve ali, mas que ele nunca olhou de verdade. E o confesso, aquilo me aquecia por dentro. Num desses dias, ele chegou diferente. Sentou ao meu lado no banco do jardim, meio nervoso. Disse que queria conversar, mas não sabia como. Ficou girando a aliança no dedo. E aí disse que tinha ido atrás do irmão e da irmã, que contou tudo, desde a venda da casa até a carta do advogado. Disse que chorou, que pediu perdão para eles também, que reconheceu que se perdeu e que entendeu que o que ele fez comigo foi mais do que errado, foi cruel. Fiquei em silêncio, ouvindo. Ele continuou: Pai, o Márcio e a Lúcia querem te ver, mas não sabem se devem. Eles acham que também erraram, que deviam ter estado mais presentes. A gente se afastou demais. A gente virou adulto e esqueceu de olhar para trás. Quando ele falou isso, eu senti um aperto no peito, porque de fato fazia tempo que eu não vi os outros dois. Cada um seguiu sua vida, família, trabalho, rotina, e no meio disso tudo eu fiquei para trás, não com raiva, mas com saudade. 2 dias depois, eles vieram. Márcio chegou primeiro. Veio com a esposa e 2 filhas. As meninas correram e me abraçaram com aquele carinho puro que só criança tem. Me encheram de beijo e perguntaram se podiam dormir ali comigo. Eu ri, e quando olhei para o Márcio, ele estava com os olhos molhados. Disse que sentia vergonha, que não sabia o que falar. Eu levantei devagar da cadeira, abracei ele e falei no ouvido: Fala só a verdade, que já está bom demais. E ele disse: Desculpa, pai. Ficamos ali, abraçados como 2 meninos perdidos no tempo. No dia seguinte, foi a vez da Lúcia. Veio sozinha, carregando um bolo nas mãos e um mundo de culpa nos ombros. Sentou comigo na varanda do abrigo, me serviu um pedaço de bolo e começou a falar. Falou da correria, dos filhos adolescentes, do casamento difícil, falou que sentia minha falta, mas que sempre achava que eu estava bem, e que foi se acomodando com a ideia de que era melhor assim, e que quando soube do que o Marcelo fez, sentiu raiva. Depois, vergonha. Depois, saudade. Eu não disse nada. Só segurei a mão dela. A mesma mão que eu embalei quando era bebê. E a gente ficou ali sem precisar de muito. Porque às vezes o silêncio também reconcilia. Depois dessas visitas, as coisas mudaram. Não só fora de mim, mas dentro também comecei a pensar em sair do abrigo. Já estava lá fazia meses. E embora eu tivesse me adaptado, aquilo nunca foi casa. Aquilo era pulso. E eu queria um lar. Marcelo me ofereceu voltar para casa dele, mas eu disse que não. Ele entendeu. Márcio e Lúcia também ofereceram, mas eu precisava de outro caminho. Eu queria ter meu canto de novo. Não por orgulho, mas por recomeço. E aí algo bonito aconteceu. Os 3 se uniram, procuraram uma casa pequena, simples, no mesmo bairro onde cresci. Um lugar com varanda, com quintal e até com um pé de limão. Disseram que queriam me ajudar a recomeçar, que era a forma deles de tentar consertar, de devolver o que não dava mais para pagar, e eu aceitei. Não como pagamento, mas como resto, porque perdão não é esquecer, é lembrar. E ainda assim, seguir em frente. Me mudei para essa casa numa manhã de sábado. Vieram todos me ajudar. A Patrícia trouxe cortina. A Lúcia lavou a cozinha. O Márcio instalou a TV. As crianças correram para todo lado. E eu fiquei parado no meio da sala, com os olhos marejados, sentindo que de alguma forma aquele chão era meu. Pela primeira vez em muito tempo eu tinha lar outra vez. Não só de paredes, mas de gente, de presencial, de vínculo recuperado. Naquela noite, sozinho na nova casa, sentei na cadeira de balanço que eles me deram de presente. O céu estava limpo, a lua cheia, e eu pensei, não era a justiça que eu queria, era memória, era carinho, era reencontro. E agora, eu tinha tudo isso outra vez, não da forma que sonhei, mas da forma que foi possível. A primeira noite naquela casa nova foi diferente de todas as outras que eu tinha vivido nos últimos tempos.
Não tinha luxo, nem muito espaço, mas tinha algo que fazia tempo que eu não sentia. Sossego era o tipo de silêncio que não machuca. Pelo contrário, aquela ausência de barulho parecia um abraço, daqueles que a Cida sabia dar, apertado e quieto. Era como se, finalmente, eu tivesse encontrado um lugar onde podia respirar sem me encolher. Ali, naquela varanda com cheiro de tinta fresca e café coado, eu comecei a entender que não era o fim. Era só um novo começo disfarçado de perda. O Marcelo passou por lá no dia seguinte. Trouxe pão, manteiga e aquele jeito de quem ainda andava pisando em ovos. Eu entendi. Ele estava tentando acertar, mas não sabia bem como. Sentou do meu lado e ficou em silêncio por um tempo. Depois perguntou: "O senhor está mesmo bem aqui?" Eu olhei para ele e respondi com calma: "Todo jeito que um homem pode estar quando volta a andar com as próprias pernas, depois de cair no chão." Ele sorriu, um sorriso meio triste, e disse: "Eu queria ter enxergado antes, pai, mas tem coisa que a gente só vê depois que quebra." Eu balancei a cabeça. "O importante é o que a gente faz depois dos estilhaços, Marcelo. Se varre ou se aprende a pisar com mais cuidado." Naquela manhã, ficamos ali conversando por quase 2 horas. Ele me contou coisas que nunca tinha dito antes. Medos, pressões, decisões que ele tomou na pressa e no orgulho. Disse que, quando me tirou de casa, achou que estava resolvendo um problema. Mas depois entendeu que tinha criado uma ferida. E que não era só em mim, era nele também. Foi a primeira vez que ouvi meu filho falar com vulnerabilidade. Não como chefe de família, mas como homem. Como alguém que também erra, também sente, também precisa de colo, menos mesmo que não admita. Com o tempo, meus dias naquela casa nova foram tomando forma. Toda semana, um dos filhos passava por lá. A Lúcia sempre aparecia com algo da feira menos banana. Aipim, tempero que só ela sabe escolher. O Márcio vinha com as meninas, que já se sentiam em casa, e até deixavam um brinquedo espalhado na sala. O Marcelo vinha com menos frequência, mas quando vinha ficava mais tempo e era diferente. Ele já não trazia comida ou presentes trasse a conversa. Sentava comigo e contava da vida, das dúvidas, do trabalho, e também me escutava, coisa rara hoje em dia. Escutar de verdade, sem olhar no celular, sem interromper, só com o coração. Eu comecei a escrever de novo. Tinha parado há muitos anos. Escrevia cartas para Cida quando era jovem e depois parei com a correria da vida. Mas ali, com tempo e sossego, recomecei. Não cartas, mas memórias. Pegava o caderno que a Lúcia me deu e ia anotando pedaços da vida. As histórias da infância, da obra, dos filhos crescendo. Eu escrevia como se estivesse contando para ela do outro lado. Porque no fundo, a Cida ainda era minha melhor ouvinte e, de certa forma, escrever era meu jeito de manter ela por perto. Um dia, o Márcio me pediu para visitar a escola das netas. Ia ter apresentação, eu fui, sentei na última fileira, quietinho. Quando chamaram a turma da menorzinha, ela entrou com um cartaz colorido, escrito "Meu herói é meu vô." Eu fiquei sem reação, não chorei ali. Mas quando cheguei em casa, sentei na varanda e chorei baixinho. Porque aquilo ali era o tipo de coisa que a gente não espera mais ver na velhice. Um reconhecimento puro, um carinho que vem sem dívida. Bem sou de amor, mas nem tudo foi fácil. Teve dia que a solidão bateu forte. Mesmo com visitas, mesmo com o quintal cheio de vida, às vezes a memória apertava, principalmente nas noites de sábado. Era o dia que eu e a Cida saíamos para a feira ou ficávamos vendo o programa de auditório juntos. Ainda ouço a risada dela ecoando, às vezes. Ainda me pego colocando 2 pratos na mesa, por costume. A dor da ausência não vai embora, mas a gente aprende a conviver. Aprende que saudade não é só dor. É também um jeito de manter vivo o que foi bonito. Com o tempo, os vizinhos me conheceram. Dona Neuza, da casa ao lado, começou a trazer bolo. O seu João, que tem horta no fundo do quintal, me ensinou a plantar coentro. O menino da esquina veio me pedir ajuda
com o trabalho da escola, e assim fui me inserindo. Gente simples como eu, mas com coração bom. E eu entendi que, mesmo depois de tudo, ainda dava para construir vínculo. Não igual aos de sangue, mas de respeito, de amizade, de convivência. E isso me fez perceber que a vida sempre abre uma frestinha para a gente entrar outra vez. Teve um fim de tarde em especial. Estava ventando, eu sentei na cadeira de balanço, olhando o céu avermelhado. Marcelo chegou, trazia uma caixa nas mãos. Sem dizer nada, me entregou. Eu abri, era um porta-retratos com uma foto antiga. Eu, a Cida e os 3 filhos, ainda pequenos. Estava desbotada, mas dava para ver os sorrisos. Aí ele disse: pai, essa foto sempre ficou guardada comigo, mas acho que agora ela tem que voltar para o senhor. Eu não disse nada, só encostei a foto no peito e respirei fundo. Era só uma imagem, mas ali tinha uma vida inteira. Naquele momento, entendi que perdão não apaga o que passou, mas dá espaço para a gente plantar algo novo. E talvez seja isso que a gente precise aprender com a dor, que até os cacos, se bem encaixados, podem formar um novo desenho. Não o mesmo de antes, mas ainda assim, bonito. Outro dia eu estava sentado no banco da praça, aquela bem em frente à igreja do bairro, onde o sol bate de lado no fim da tarde e os passarinhos fazem festa como se não houvesse amanhã. Fiquei ali vendo o movimento, o vai e vem das pessoas. Gente apressada falando alto no telefone, criança correndo, idoso arrastando sacola de feira. E naquele momento me dei conta de uma coisa: tem muito tempo que eu parei de correr, e não é só por causa da idade. Não, é porque eu entendi que correr demais faz a gente passar batido por tudo aquilo que importa. A vida me ensinou isso na marra. Quando a gente está no automático, querendo resolver tudo, dar conta de tudo, provar o tempo inteiro que é capaz, a gente perde o essencial, deixa de ouvir com atenção, de olhar nos olhos, de dizer eu te amo sem cerimônia. A gente se acostuma com o necessário e esquece do importante. E ali, naquele banco, vendo o mundo girar na pressa, eu agradeci pelo privilégio de ter aprendido a desacelerar, porque foi só quando parei que comecei a enxergar. Marcelo apareceu por lá no meio da tarde, estava mais leve também, sentou do meu lado, tirou o boné e falou: hoje resolvi sair do escritório mais cedo. Tava tudo em ordem e achei que meu tempo ia valer mais aqui. Eu sorri e disse: então está aprendendo. Ele riu. Ficamos um tempo sem falar nada, só observando. Depois ele comentou como tinha mudado a forma de olhar a própria família depois de tudo. Disse que agora almoçava em casa pelo menos 3 vezes na semana, que ajudava o filho com as tarefas e que tinha começado a ouvir mais do que falar. Antes eu achava que pai tinha que dar ordem, ensinar com firmeza. Agora eu estou descobrindo que ensinar também é acolher. E eu disse: filho, autoridade de verdade não se impõe. Se constrói com presença. Foi naquele dia que ele me contou algo que mexeu comigo. Disse que estava pensando em se desligar da empresa onde estava. Havia quase 20 anos. Que queria abrir algo próprio, menor, mais humano. Disse que aquele episódio entre nós tinha feito ele perceber que estava vivendo no automático, igualzinho ao que eu tinha acabado de pensar. Tô cansado de ganhar dinheiro e perder tempo, pai. Eu quero viver de verdade. Eu olhei para ele e vi nos olhos aquela chama que só aparece quando a alma resolve sair do esconderijo. Aquilo me deu orgulho, mas também preocupação, porque mudar exige coragem, sim, mas também exige maturidade. E eu sabia que ele ia precisar dos dois. Eu disse para ele pensar bem, para não agir só com emoção. Mas também disse que não adiantava nada ter uma vida inteira de estabilidade se ela era vazia. E que se ele quisesse mesmo mudar, que fizesse com os pés no chão, mas o coração aberto, porque no fim das contas é o coração que vai dormir com a gente todo dia, não a conta bancária. Os dias seguintes foram de rotina simples.
colher a cerola, varrer o quintal, cuidar das plantas, escrever no caderno. A cada nova linha, uma parte de mim se ajeitava por dentro. Eu estava escrevendo para mim, mas imaginava um dia entregar aquele caderno para as netas. Não para elas entenderem a dor, mas para elas verem que a vida, mesmo com tropeço, é capaz de florescer, que dignidade não envelhece, que carinho não tem prazo. Numa dessas tardes, recebi visita do Pedro, o garoto do bairro. Tinha trazido uma muda de goiabeira, planta com o senhor. Aprendi a cavar certinho, igual o senhor ensinou. Fomos juntos até o fundo do quintal. Escolhemos um canto perto da cerca. Ele cavou com cuidado. Eu segurei a muda. E juntos colocamos a terra ao redor, apertando levinho, do jeito certo. Depois ele me perguntou: quanto tempo demora para dar fruta? Respondi: vai levar uns anos, mas quando dar, vai valer a espera. E ali, naquele instante simples, entendi que era mais do que plantar uma árvore. Era plantar tempo, paciência, esperança. O Márcio também passou por ali naquela semana. Trouxe um jornal dobrado, dentro uma reportagem sobre idosos que recomeçaram depois dos 70, disse que viu a matéria e pensou em mim. Tá aqui um monte de gente que podia ter desistido, mas escolheu viver diferente. Eu li cada linha e em cada história vi um pedaço meu, homens e mulheres que foram deixados de lado, que perderam companheiros, saúde, até moradia, mas que encontraram em si mesmos uma força que nem sabiam que tinham. E vi que eu não era exceção. Era só mais um nesse mundo de gente machucada que ainda escolhe amar. Uma noite sonhei com a Cida. Fazia tempo que ela não vinha nos meus sonhos. Ela estava sentada na cozinha antiga, mexendo um café na chaleira, com aquele avental florido, me olhou, sorriu e disse: agora sim, lindo, agora você está onde devia estar. Acordei com o coração quente. Não com saudade triste, mas com saudade mansa. Daquela que vem como visita boa, como lembrança que afaga. Os dias foram passando assim, com mais calma, mais verdade. Às vezes vinham notícias difíceis, menos como a dona Neuza, que perdeu o marido, ou o seu João, que caiu e fraturou o quadril. Eu ia visitar. Levava bolo, levava silêncio, levava escuta, porque hoje em dia o que falta não é ajuda material, é presença. E se tem uma coisa que eu ainda posso dar, é isso: um olhar que não julga, uma cadeira na varanda, um café quente e 2 ouvidos abertos. Nesse compasso novo, vi que minha história não era sobre ser vítima, era sobre resiliência. Eu tinha sido esquecido, sim. Tinha sido maltratado, deixado de lado, mas agora era protagonista de novo, não por orgulho, mas por verdade, porque a vida me deu mais uma chance. E dessa vez eu estava vivendo ela por inteiro. No domingo de manhã, eu acordei antes do sol, não por insônia, nem por dor, mas porque o corpo já tinha virado relógio natural. A idade faz isso com a gente. A gente aprende a acordar com o silêncio da casa. Levantei, fui direto para a cozinha, botei água no fogo e peguei o pó de café que a Lúcia tinha trazido da feira. Enquanto a chaleira esquentava, fiquei ali encostado na pia, olhando pela janela. O céu ainda estava escuro, mas já dava sinais de que ia clarear. A rua ainda dormia. E eu, naquele instante, entendi uma coisa que nunca tinha pensado antes. Não é que eu gostava da solidão, é que eu aprendi a escutar o que ela dizia. Depois do café, fui para a varanda com um caderno no colo. Abri numa página em branco e escrevi só isso: dá para envelhecer sem sentir sobra. Porque era isso que eu estava vivendo. Pela primeira vez em muitos anos, eu não me sentia peso, nem resto, nem visita. Eu me sentia parte presença, gente. Não era mais o pai esquecido no quarto dos fundos. Não era o velho da rodoviária. Era Arlindo, com história, com respeito, com voz. Isso, meu amigo, não tem preço. Perto das 9, o Márcio chegou, veio trazer umas ferramentas, disse que ia consertar o portão do quintal, que estava rangendo, fazia dias,
Tem que cuidar das coisas enquanto ainda está no começo, né, pai? Eu ri, exato, com portão é assim, e com mágoa também. Ele sorriu meio sem graça. A gente ainda tinha essas conversas com camadas. Sabia do que estava falando, mesmo sem explicar tudo. Enquanto ele arrumava o portão, eu fiquei sentado ali perto, observando. O jeito como ele apertava os parafusos, como testava a dobradiça, e pensei, olha só, esse menino virou homem. Teve hora que ele me pediu uma chave e eu demorei para achar. Ele brincou, tá esquecendo das coisas, hein? E eu respondi, tô sim, mas só do que não importa. Depois que terminou, sentamos juntos para descansar. Ele me perguntou se eu lembrava do dia em que ele caiu da escada, pequeno, e quebrou o braço. Lembrei na hora. Corri feito louco com ele no colo, suando frio, achando que era coisa pior. E ele disse, eu lembro de sentir medo, mas também de sentir que estava seguro, porque o Senhor estava ali. Aquilo me pegou de surpresa, porque eu sempre achei que eles esqueciam desses momentos. Mas não esquecem não. Só guardam no lugar que a gente não vê. E às vezes demora, mas um dia aquilo volta. E quando volta, cura. Na segunda-feira, fui ao centro resolver uns papéis, nada demais, só coisa de banco, burocracia. Peguei o ônibus cedo, sentei na janela. No banco da frente, um casal conversava sobre a vida. Eram novos, falavam de dinheiro, carreira, viagens. Eu só ouvia, quieto, e pensei como tudo aquilo parece importante demais quando se é jovem. A gente acredita que felicidade está em conquistar. Só depois que o tempo passa é que a gente entende. A felicidade está em conservar. Conservar vínculos, gestos, palavras. A gente passa metade da vida correndo atrás do que não vai durar. E só valoriza o que é de verdade quando já está quase tarde. Na fila do banco, encontrei a dona Terezinha, que morava no mesmo bairro da minha casa antiga. Ela olhou para mim e disse, Arlindo, meu Deus, é você? A gente se abraçou, conversamos ali mesmo, entre senha e senha. Ela contou que o marido faleceu no ano passado. Disse que agora vivia com a filha, mas sentia falta de cuidar das próprias coisas. A gente perde um pouco da nossa liberdade quando envelhece, né? Eu balancei a cabeça, não é só a liberdade que a gente perde. Às vezes é o direito de escolher. Ela concordou. E o que você fez para não se apagar? Eu respondi com calma. Eu me lembrei de quem eu era e não aceitei menos do que isso. Voltei para casa e à tarde recebi a visita da Patrícia, esposa do Marcelo. Ela chegou com uma torta nas mãos. É de frango, do jeito que o senhor gosta. Só não garanto que esteja igual a da Cida. A gente riu. Fazia tempo que ela não vinha sozinha. Sentamos na varanda, comemos um pedaço e ela começou a falar de um jeito que ainda não tinha falado comigo. Contou das dúvidas, das pressões, dos anos em que sentia que não podia opinar. Disse que, quando tudo aconteceu, ela teve medo. Medo do Marcelo se afastar, medo de se intrometer, mas eu devia ter falado. Eu sabia que aquilo não era justo. Eu disse, a vida é feita de escolhas, mas também é feita de arrependimentos. E saber reconhecer já é metade do caminho. Ela assentiu, com lágrimas nos olhos. Obrigada por não guardar rancor. E eu falei, não é que eu não guardei, é que eu não deixei ele me carregar. Depois que ela foi embora, fiquei pensando no quanto a gente muda. E como mudar não significa abandonar quem a gente foi. Mudar, às vezes, é só reaprender a ser inteiro, a curar rachadura sem apagar a cicatriz. Porque as marcas que a vida deixa na gente, elas contam algo, elas mostram que a gente aguentou. E eu, olhando para mim mesmo naquele espelho da sala, vi um homem com marcas, sim, mas com um olhar vivo. E isso, para quem já foi apagado, é vitória. Eu já perdi a conta de quantas vezes sentei nessa varanda só para ver o tempo passar. Não o tempo do relógio, mas o tempo das coisas que realmente importam. Tempo de amadurecer mágoa, de aceitar silêncio, de entender que nem todo abraço chega na hora que a gente espera menos. Mas às vezes ainda chega. A vida me ensinou que o amor não grita. Ele não aparece estourando porta, nem fazendo barulho.
Ele só fica, mesmo depois da tempestade, da palavra atravessada, do gesto errado. Se é amor de verdade, ele fica, naquela manhã, o céu estava com nuvens altas, do tipo que parece algodão. Eu estava sentado com um caderno aberto no colo, mas sem escrever, só olhando. Às vezes eu passava mais tempo assim, só sentindo, porque tem coisas que nem palavra alcança. A brisa soprava devagar, trazendo o cheiro de pão assando da padaria da esquina. E ali sozinho pensei no quanto eu já tinha sentido raiva, dor, desprezo, mas também no quanto eu já tinha sentido ternura, reconexão. E se tem uma coisa que ninguém me tira, essa travessia que fiz pouco depois das 9, o Pedro apareceu correndo pelo portão. Tinha um sorriso no rosto e um papel na mão. Vô Arlindo, tirei nota boa no trabalho de história. Ele me entregou a folha. Todo orgulhoso. Foi o senhor que me ensinou a escrever daquele jeito, lembra? Eu li, estava bonito, bem escrito, simples, com verdade. Era sobre os trabalhadores do Brasil antigo. E ele tinha colocado ali, em uma parte, meu amigo Arlindo trabalhou com tijolo e cimento e ensinou que a dignidade cabe em qualquer mão. Quando li aquilo, minha garganta fechou. Aquele menino, entendeu? Entendeu tudo. Eu abracei ele e disse, não para de escrever, viu? Quem escreve não se perde. E ele respondeu, igual o senhor. Me deu um beijo no rosto e saiu correndo. E eu fiquei ali, com o papel na mão e os olhos embaçados. Não era só uma redação de escola, era um espelho, era um sinal de que, mesmo que a gente ache que já deu tudo, sempre tem alguém se alimentando do que a gente é. Na tarde daquele mesmo dia, o Marcelo chegou, trazia uma expressão mais leve, mas o olhar carregava um peso diferente. Sentou na cadeira ao meu lado e ficou em silêncio por uns minutos. Depois disse, pai, hoje faz 1 ano desde o dia da ligação. Eu soube na hora qual ligação, aquela a que virou minha vida do avesso. Ele continuou, fiquei o dia inteiro lembrando do que eu falei, de como falei, e eu sinto vergonha. Ainda eu respirei fundo. Vergonha é um sinal de que a alma não morreu, filho. Só sente quem se importa. Ele assentiu com os olhos baixos. Eu me importo e quero que o senhor saiba que esse ano me ensinou mais do que toda a minha vida antes dele. Eu não respondi de imediato. Fiquei olhando o céu. Pensei na Cida. Pensei em como ela veria tudo isso. E falei, tem coisa que só a dor ensina, Marcelo, mas a dor também passa. O que fica é o que a gente faz depois dela. Ele me olhou, com os olhos marejando. O senhor me perdoou mesmo, pai. E eu disse, eu te perdoei no dia que te ouvi chorar, porque ali você me devolveu aquilo que tinha me tirado, humanidade. Mais tarde, quando ele foi embora, peguei o caderno e escrevi sobre isso, sobre como, às vezes, o perdão não acontece numa conversa só, nem num gesto. Às vezes ele vai acontecendo aos poucos, num café compartilhado, numa visita inesperada, num silêncio confortável. O perdão não é um evento, é uma construção. E agora, olhando para trás, vejo que construímos isso juntos, tijolo por tijolo. E dessa vez, sem pressa, sem pressão, só com presença. Naquela semana, a Lúcia me ligou dizendo que queria fazer um almoço de família, daqueles que a gente fazia quando os filhos eram pequenos. Perguntou se podia ser na minha casa. Disse que iria cozinhar ali, que os netos podiam brincar no quintal, que ela sentia falta de ver todo mundo junto. Eu disse que sim, claro. No sábado seguinte, estavam todos aqui. Márcio chegou com violão. Marcelo trouxe pudim. A Lúcia chegou antes para fazer o arroz. As crianças correram por tudo, derrubaram coisas, sujaram roupa. E eu fiquei quieto num canto da varanda, só vendo. Vi meus filhos rindo juntos. Vi meus netos no chão da sala, brincando de desenhar. Vi a Patrícia cantarolando enquanto ajeitava os pratos. Vi o Márcio sentado no chão, afinando o violão. E vi ali a minha casa cheia. Não só de gente, mas de perda ou de reconciliação,
de continuidade, foi como se a vida dissesse: tá vendo? Ainda dá. Depois do almoço, as crianças me pediram para contar uma história. Sentaram ao meu redor, como fazia muito tempo que não acontecia. E eu contei. Contei da época em que fui parar na obra, ainda sem saber o que era uma colher de pedreiro. Contei da vez que construí um muro torto e precisei refazer tudo no outro dia. Eles riram, e eu ri junto, porque rir também é forma de curar. E ali, no meio daquela roda improvisada, percebi que eu não era mais o avô quebrado por dentro. Eu era o avô inteiro de novo. No fim do Odai, quando a casa ficou vazia de novo, olhei ao redor, pratos por lavar, brinquedos no chão, cheiro de comida no ar, mas também um silêncio bom, um silêncio de coisa vivida. E pensei, não importa quanto tempo a gente passa apagado. Se um dia a chama reacende, é porque ainda tem lenha no coração. Hoje, o céu amanheceu claro, mas o ar estava gelado. Abri a porta da varanda e respirei fundo, como quem agradece por mais um dia sem dizer nada. O cheiro da terra molhada ainda estava no ar. Choveu durante a madrugada. A chuva sempre me traz lembranças da infância, das goteiras no telhado de zinco, da Cida fechando as janelas, correndo e rindo do meu desespero com o sofá molhado. A vida, no fim das contas, é feita disso. Pequenas lembranças que de vez em quando voltam e esquentam o peito, como um cobertor velho que a gente não larga por nada. Fiz meu café, sentei com ele na mão e fiquei olhando para o quintal. O pé de acerola já estava grande e as couves que plantei com o Pedro agora formavam uma fileira orgulhosa. Puxei uma cadeira para o sol bater direto nas pernas e fiquei ali, sentindo o calor, pensei em tudo. No abandono, no perdão, nas voltas que o mundo deu. Nas vezes em que achei que era o fim, e era só mais uma curva, a gente não nasce sabendo perdoar, mas pode escolher não terminar amargo. E eu escolhi não porque foi fácil, mas porque era o único jeito de seguir inteiro. A visita da assistente social foi no começo da tarde. Ela veio saber como eu estava, coisa da prefeitura, conversamos na sala. Ela me perguntou o que eu mais sentia falta da juventude. Pensei um pouco e respondi: do tempo em que ninguém me olhava como se eu tivesse prazo de validade. Ela notou alguma coisa, mas antes de sair, me olhou nos olhos e disse: o senhor parece estar bem resolvido. E eu disse: eu estou em paz. E a paz não tem a ver com esquecer o que me fizeram, tem a ver com não deixar que isso continue me definindo. À noite, o Marcelo ligou. Disse que fechou oficialmente o ciclo da empresa antiga. Vendeu a parte dele, pegou uma pequena rescisão e agora ia abrir um negócio próprio, menor, com o irmão. A gente decidiu trabalhar juntos, começar de novo, sem pressa, do nosso jeito. Eu ouvi e fiquei feliz, não pela mudança em si, mas pelo que isso significava. Eles estavam assumindo a vida que queriam, sem medo de parecerem frágeis. Homens de verdade não têm vergonha de recomeçar, e recomeçar, muitas vezes, é o ato mais corajoso de um homem. Nos dias seguintes, as visitas diminuíram, não porque me esqueceram, mas porque a vida voltou a girar. Trabalho, escola, compromissos, mas agora os silêncios eram diferentes. Não eram ausências frias, eram só espaços entre um carinho e outro. E isso era suficiente, porque aprendi que amor verdadeiro não precisa provar nada todo dia, ele só precisa aparecer quando importa. E agora eles apareciam. Voltei a caminhar pela manhã, devagar. A saúde já não é como antes, mas as pernas ainda aguentam o quarteirão. No caminho, encontro rostos conhecidos. Cumprimento, troco 2 palavras. Às vezes paro na banca de jornal para ver as manchetes. Um dia, um senhor da minha idade me parou. O senhor é o Arlindo, né? Ouvi dizer que o senhor passou um perrengue feio com a família, mas que deu a volta por cima. Eu confirmei com a cabeça. Ele continuou: isso dá esperança pra gente. Aquilo me tocou porque não é sobre ser exemplo. É sobre mostrar que é possível, que dá para se reerguer sem pisar em ninguém, que dá para seguir em frente sem carregar mágoa nas costas. Voltei para casa e me sentei no sofá. Peguei o caderno e comecei a reler tudo que tinha escrito, página por página. As dores, os encontros,
os silêncios, os reencontros, vi ali um homem inteiro, mesmo depois de ter sido quebrado, e me veio a vontade de deixar aquilo como um presente, um legado. Então comecei a organizar o caderno. Passei a limpo. Com calma, escrevi um bilhete no início, para quem um dia quiser entender que o coração do velho aqui não parou quando foi ferido. Só aprendeu a bater mais devagar. Numa tarde de domingo, quando todos vieram para um lanche, chamei os 3 filhos na varanda. Entreguei o caderno para eles. Falei pouco, só disse: tá tudo aqui. Se um dia eu não tiver mais, vocês não precisam me procurar em retrato. Me procurem nessas palavras. Eles abrirão. Leram trechos em voz alta. Riram, silenciaram, choraram. E eu fiquei ali, olhando os 3, já não como pai que cuida, mas como homem que confia. Porque agora eu sabia, eles tinham aprendido. Depois disso, continuei vivendo meus dias com simplicidade. O Pedro ainda vinha me visitar. A dona Neuza agora me mandava sopa, uma vez por semana. O Márcio reformou a cerca. A Lúcia arrumou um canto do jardim só para flores. O Marcelo aparecia com livros. Dizia que estava lendo mais agora. A casa, que um dia foi silêncio duro, virou espaço de paz, cheia de presença, de sentido, de continuidade. E um dia, sentado na mesma cadeira de sempre, com o sol esquentando meu rosto, pensei: eu não precisei voltar para o que eu era. Precisei me transformar no que eu nunca imaginei que seria, menos um homem que caiu de joelhos, mas não se deixou rastejar. Um homem que foi esquecido por quem amava, mas não esqueceu o que era amar. Um homem que, mesmo com as dores de ontem, escolheu plantar esperança para amanhã. A Cida teria orgulho, não porque tudo deu certo, mas porque, mesmo quando deu errado, eu continuei sendo eu. Agora me conta, se fosse Vok, o que teria feito no meu lugar? E aproveita, me diz aí, está me ouvindo de qual cantinho desse Brasil?